Deus. Pode aplaudir, pode fazer festa para Jesus nessa manhã. Seja muito bem-vindo à primeira celebração desse domingo. Aproveitando que você está de pé, dê um abraço em 2, 3 pessoas perto de você. Diga bem animado, diga para ele bom dia, seja bem-vindo a essa casa. Último domingo do ano de 2024. Quem está feliz de ter chegado até aqui? Quem está feliz e pode reconhecer que Deus tem te sustentado, guardado você, protegido você nessa jornada. Muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, de poder participar do primeiro domingo, que é o domingo de primícias, e do último domingo. Gente, existem alguns momentos que para mim, pessoalmente, para outra pessoa pode não fazer nenhuma diferença, mas eles são extremamente simbólicos. São esses momentos onde nós temos passagens, transições, e são momentos que geram no nosso coração muita reflexão. E eu quero louvar a Deus pelos irmãos que frequentam aqui o culto das 7h30 da manhã. Nós já estamos numa época onde muita gente sai, viaja de férias, e tem que viajar mesmo, não é verdade, né? Os dados dizem que pelo menos 30% a 40% da igreja nesse período viaja. E a outra parte que fica está pensando em viajar. Quem é que está pensando em viajar? Todo mundo, de alguma forma, pensa. E nós queremos agradecer a presença de todos vocês aqui conosco. De pé como você está, abre comigo a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 13. Eu quero ler com você, quero refletir com você. Enquanto você localiza a porção que nós temos desse domingo, deixa eu lembrar que hoje nós estamos fechando a nossa série de estudos do livro de 2 Coríntios. Ao longo dos últimos 3 meses, nós estudamos, refletimos, avaliamos esse livro poderosíssimo, o livro mais pessoal, mais profundo, que fala do coração, onde Paulo abre as lutas, as ansiedades do seu coração. Aprendemos muito, um livro extremamente prático, e a partir do próximo domingo nós vamos para o profeta messiânico. Nós vamos agora para Isaías. Então quero convidar você que ainda não adquiriu o material. Ao término dessa celebração, na loja lá embaixo esse material está disponível. Minha sugestão para você é, ao longo da semana, já vá se familiarizando, valendo, tem toda uma leitura proposta aqui. E quando a gente chega aqui no culto às 7h30 e 9h, a gente não conhece o material. Você revisa o material que na semana você já estudou, copiou e conheceu em casa. Então tudo isso está disponível para todas as faixas etárias. Você pode hoje adquirir e levar para casa. E deixa eu só adiantar aqui um pouco do expediente. Pastor Itamar vai falar daqui a pouco do culto da virada que vai acontecer agora nessa semana, mas deixa eu falar para vocês do início do ano. É tradição da nossa igreja, na primeira semana, na verdade, primeira parte do novo ano, realizar uma conferência de oração e jejum, e nós estamos com tudo preparado. A gente vai deixando o Natal passar, vamos deixando a agenda passar. Coloca o do jejum primeiro para mim, as datas, por favor, depois a gente chega na conferência de avivamento. Obrigado. Então, do dia 5 ao dia 26, nós estaremos aqui no Templo Central, na nossa conferência anual de 21 dias de jejum e oração. É do primeiro domingo até o último domingo do mês de janeiro. Alguém pode perguntar, por que janeiro e por que tão cedo? Vamos lá. Janeiro é o primeiro mês, é o mês das primícias. Então, nós separamos a primeira parte, os primeiros dias, os primeiros momentos do ano, para entregar a Deus. E ao longo de todo esse período nós temos a Alvorada da Vitória, que acontece aqui no Templo Central. Vai começar no dia 6, todos os dias, gente, às 6 horas da manhã. Nós temos uma reunião de oração aqui nesse lugar. Quem já participou da Alvorada pelo menos uma vez? Levanta a mão para a gente dar uma olhadinha. Boa parte, eu acho que metade de vocês já participaram. Eu quero desafiar você. É uma reunião empolgadora, você está vendo algumas imagens. Isso aí, gente, 6 da manhã. De 6 às 6h45, não dá nem para você aquecer. Quando chega na hora, a gente libera para que você possa voltar para casa, cumprir a sua função no trabalho. Mas é um propósito de oração que nós fazemos. Nós incentivamos a igreja ao longo desse período a determinar um tempo de oração. E eu quero convidar você, nesse jejum de 21 dias de 2025, a escolher a primeira semana. Eu queria convidar você. Diga, olha, a primeira semana eu vou fazer tudo o que eu puder ao longo dessa primeira semana para estar aqui. Claro que se você não puder um dia, é completamente compreensível, mas separe. Faça o sacrifício, esteja aqui. É um período extraordinário. Quem vem um dia, com certeza vem outros. E nesse ano, nós vamos ter a novidade de, junto com a Alvorada da Vitória, na primeira semana à noite, nós teremos uma conferência de avivamento. Nós teremos todos os dias
à noite, aqui no Templo Central, celebração também. Então a gente vai começar dia 5 com domingo, dia 12 com domingo, todos os dias à noite nós teremos uma conferência de avivamento que vai acontecer, tem outra arte também. Aqui no Templo Central vai ser extraordinário, quero convidar você. É muita coisa, eu sei, mas eu acredito que esse novo ano, ele exige isso. Eu estou sentindo que esse novo ano vai ser um ano de muitas bênçãos que Deus decide derramar sobre nós. E algumas coisas exigem um sacrifício maior, uma renúncia, uma entrega maior da nossa parte. E tem gente que entende, e tem gente que sente isso também, e eu tenho certeza que você, ao longo desse período, vai abrir o seu coração, vai andar essa próxima milha para estar mais na presença de Deus. Eu acredito que a primeira fase, a primeira colheita, a primícia pertence ao Senhor, e eu quero convidar você. Nós vamos ter 6 da manhã e 19h30, 2 momentos na primeira semana aqui, e eu convido você a estar conosco. Dê um brado de glória a Deus bem forte, se você crê que esse ano será um ano de bênção. Vamos lá, vamos então para 2 Coríntios, capítulo de número 13. Nosso estudo de hoje tem por tema a terceira visita e a bênção apostólica. Nós vamos estudar hoje o fechamento dessa carta. Note que o capítulo 13, ele não é uma carta à parte, ele, na verdade, é a última parte de tudo que nós estudamos aqui ao longo dos últimos meses. E o apóstolo Paulo, nesse momento, ele vai, primeiro, ponto 1, toda a questão será resolvida. Ele vai propor e vai anunciar qual é a decisão, quais são as diretrizes que ele vai tomar para resolver os problemas que nós estudamos ao longo dessas últimas semanas. Segundo, Paulo fala aqui, autoridade para edificação e não para destruir. Nós vamos perceber que do versículo 5 para frente, a oração, o anseio de Paulo é que o conteúdo dessa carta gere arrependimento, que Paulo não precise usar da sua autoridade apostólica, pastoral, de fundador, pai daquela igreja, para tratar disciplinamente, severamente essas pessoas. A carta chegaria lá antes de Paulo, então a expectativa de Paulo é que eles lessem, reconhecessem e Paulo tivesse que usar a sua autoridade para edificar e não para destruir. E por fim, nós vamos ver a bênção apostólica, é o fechamento, é o único lugar na Bíblia, no Novo Testamento, onde nós temos aqui essa bênção completa, com Filho, Pai e Espírito Santo. Geralmente, Paulo só falava do Filho, mas aqui nós temos a bênção que nós impetramos, que nós ministramos ao final de cada uma das celebrações. Eu vou, por questão de tempo, ler com você ao longo da ministração, capítulo 13. Pai, fala conosco nessa noite. Instrui nossa mente, Pai, abre os nossos corações, que possamos sair daqui com esses valores, princípios de 2 Coríntios gravados no nosso coração para viver uma vida triunfante, uma vida vitoriosa. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos no nome forte de Jesus. Amém, amém e amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Mantenha sua Bíblia aberta e vamos juntos dar uma olhadinha nesse texto. Bom, nós já sabemos que o livro de 2 Coríntios foi escrito, na verdade foi escrito pelo apóstolo Paulo, primordialmente. Houveram várias razões, mas para defender seu chamado e o seu apostolado. Não é novidade nessa altura que havia na igreja de Corinto, não era a maioria, mas haviam alguns irmãos que estavam lá e novos que vinham agora. Uma vez que a igreja cresceu, frutificou, apareceu, haviam pregadores, pastores, superapóstolos que viajavam, que passavam e chegando em Corinto percebiam que o pastor fundador da igreja não estava lá. O apóstolo Paulo foi um dos maiores emissários que a história já viu. Paulo foi um grande pioneiro. Paulo foi um homem que numa época onde as pessoas não conheciam o evangelho, não conheciam a Jesus, ele fez várias viagens plantando, semeando igreja, discipulando, treinando pessoas ao longo desses locais. E em cada lugar que Paulo passava, Paulo ganhava, treinava alguém, deixava uma pessoa encarregada e agora ia para uma outra cidade continuar o seu trabalho evangelístico e missionário. Paulo fica 18 meses na cidade de Corinto, 1 ano e meio semeando, vivendo, trabalhando, se sustentando através da construção de tendas para edificar aquela igreja. Mas agora chega a hora de Paulo ir para uma outra cidade. Paulo agora vai para Éfeso, iniciar e continuar o trabalho feito em Éfeso. E enquanto Paulo está fora, a história relata e a carta relata
que muitas pessoas começaram a passar na igreja de Corinto e agora queriam semear, na verdade, construir sobre o alicerce que Paulo havia deixado edificado. E tudo isso é normal, que novas pessoas cheguem, que novas lideranças se acendam, que pessoas queiram ajudar, cooperar com o corpo de Cristo. Essa é a essência do Evangelho. Ninguém no Evangelho faz nada sozinho. Como é bom quando a gente tem gente nova chegando, é ou não é verdade? Quando a gente tem gente que diz assim, ó pastor, aqui estão meus dons, aqui estão minhas ferramentas, meus talentos, eu quero usar, quero empenhar tudo isso em favor do crescimento do reino, perfeito. O problema é quando isso acontece através de pessoas que nunca ganharam uma alma, nunca pregaram um prego naquele lugar. Pessoas que não pagaram o preço que o apóstolo Paulo pagou, e até aí tudo bem. Mas pessoas que tentam fazer isso, denegrindo de certa maneira e duvidando da autoridade apostólica do fundador daquela igreja. É importante lembrar que no livro de 1 Coríntios, ele foi escrito com um conteúdo muito semelhante desse segundo. Mas vamos lá. Existem diferenças. 1 Coríntios, quando Paulo está passando, ele escuta falar dos da casa de Cloe, que na igreja em Corinto, e quando a gente fala igreja em Corinto, pelo amor de Deus, não pensem que é a igreja toda, não pensem que isso aqui é um sentimento que se alastrava por todos. Alguns daquela igreja compartilhavam, ou até muitos desse sentimento, mas isso merecia cuidado, porque o fermento, mesmo sendo pequeno, o que ele faz? Ele contagia a massa toda. Então Paulo, zeloso, um pai, um professor, ele agora observa isso. O que acontecia em 1 Coríntios? Primeiro, Paulo recebeu o relato de que haviam divisões na igreja, de que haviam grupos de liderança na igreja, ao ponto que eles diziam, olha, esse aqui é o grupo de Paulo, esse aqui é o grupo de Apolo, esse aqui é o grupo de Cefas, de Pedro, e tem um grupo que é pior do que todos, que diz, olha, a gente não é de ninguém, não responde a ninguém, nós somos de Jesus e só conversamos com eles. Coitado desse povo. Primeiro problema. Segundo problema que foi relatado para Paulo, haviam alguns pecados morais latentes na igreja e que estavam sendo aceitos, de certa maneira, até encobertos por aquela igreja, e Paulo falou, olha, isso aqui precisa ser tratado. Isso aqui está denegrindo, isso aqui está desgastando o testemunho da igreja no meio da comunidade. Então eu peço que vocês deem uma olhada e resolvam esse problema que está aberto. Outro problema que havia em 1 Coríntios é que a Santa Ceia era ministrada e aquilo que é para ser a comunhão, aquilo que é o local de congraçamento, lugar de alegria, de unidade, de consenso, se tornou um lugar de briga. E Paulo falou, pera lá, então vou ensinar vocês a maneira certa e o significado da ceia. E por fim, haviam algumas dúvidas acerca da ressurreição de Cristo. Mas dentre tudo isso de 1 Coríntios, havia ali de maneira, eu diria, subjetiva naquele ambiente, a dúvida acerca do apostolado de Paulo, estava lá. Porque muitos diziam assim, bom, Paulo não foi um dos 12. Paulo não esteve lá quando Jesus foi crucificado. Paulo não foi chamado diretamente por Jesus, então quem ele pensa que é para chegar aqui e plantar uma igreja e instruir alguma coisa? Quando a gente entende que Jesus é soberano, escute, Jesus chama, escolhe e separa como ele quer e como ele deseja. É inegável que havia uma graça sobre Paulo. Por quê? Porque quem chamou Paulo foi o próprio Jesus. É verdade que Jesus chamou Pedro? É verdade. É verdade que Jesus chamou Tomé? É verdade. É verdade que ele chamou João, Mateus, que ele andou com esses discípulos? É verdade. Mas também é verdade que Jesus pessoalmente chamou, convocou, alistou, enviou e comissionou o apóstolo Paulo para a sua missão. Paulo, cheio de ódio no caminho de Damasco, com cartas para poder encarcerar, prender os filhos de Deus, agora tem um encontro com Jesus. Lembra da história? A luz brilha. Paulo cai daquele cavalo e Paulo já reconhece, ele já tem uma dica. Perdi. Deu ruim. Ele cai do cavalo e ele diz, quem és tu, Senhor? E aí o Senhor responde, eu sou Jesus, Paulo, aquele a quem tu persegues. E agora começa um tratamento lindo na vida dele. Então isso era questionado. Aparentemente, esse problema de divisão, esse rapaz que estava vivendo esse pecado, era um rapaz que vivia intimamente com a sua própria madrasta, com a mulher do seu pai. Foi resolvido. Aparentemente foram remediadas as questões da Santa Ceia, mas uma questão, ou seja, o rescaldo, o saldo, o resumo foi, muita gente ainda tinha receio acerca do chamado do apostolado de Paulo. E agora, agravado
por superapóstolos. Pessoas que tinham certos dons, que passavam pela igreja de Corinto e usavam esses dons para se autopromover. Muitos desses questionavam o chamado de Paulo. Ao que Paulo agora, coloca para mim aqui na tela, ele vai resolver o problema. Primeira parte, do versículo 1 ao 7, toda a questão será resolvida. Ou seja, aqui estão as providências que eu vou tomar para resolver esse problema. Vamos lá, capítulo 13, versículo 1. Essa é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão vai ser resolvida. Ele está dizendo, gente, já é a terceira vez que eu estou indo com vocês. Terceira vez. Eu fundei a igreja, voltei uma segunda vez, escrevi no mínimo 4 cartas. Vocês estão me chamando uma terceira vez para resolver o mesmo problema? E ele continua dizendo, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo vai ser resolvido. Deuteronômio 19... Moisés, ele inicia uma forma de, no meio daquele povo, de resolver problema, buscando novas testemunhas. E claro, fantástico. Se você quer resolver algo, escute uma, escute 2, escute 3. Se você quer observar algo, não decida observando uma vez só. Observe uma, observe 2, observe 3. Tem um ditado que diz, 1 é pouco, 2 é bom, 3 não é demais não, é ideal aqui nesse caso. É bom enxergar. O que Paulo está dizendo? Quais são as 3 testemunhas do apóstolo Paulo? São as 3 visitas que ele fez. Eu visitei uma vez e constatei que o problema estava lá. Visitei uma segunda vez, constatei de novo que o problema estava lá. Estou indo uma terceira vez e estou constatando novamente que o problema está lá. Então dessa vez eu estou indo para resolver o problema. Por quê? Porque toda questão será decidida. Está aí no fim do versículo 1. Olha só o versículo 2 o que diz. Já disse anteriormente, torno a dizer, quando estive presente pela segunda vez. Gente, Paulo está sendo categórico. Paulo está repetindo, Paulo está sendo didático. Bota aqui na tela para mim, me acompanha o versículo 2. Ele está dizendo, eu já falei, eu já repeti, eu já tratei isso quando estive com vocês a segunda vez, vírgula, mas, vírgula, agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram. Estou falando para aqueles que estavam lá quando eu fui na segunda vez, mas vou falar também para novas pessoas que talvez ouviram isso. Dessa vez, gente, eu não vou poupar vocês. Escute, uma das melhores maneiras, e aqui Paulo, de certa maneira, enseja isso, de resolver problemas, é ter paciência. Paulo está dizendo, já tive muita paciência, eu já fui uma segunda vez, e eu deixei o assunto andar, porque na minha mente, eu imaginei que vocês cairiam em si. No meu pensamento, eu pensei da seguinte forma, bom, eu ensinei, instruí, então agora eu creio que esse ponto aqui, então eu vou deixar andar. Sabe quando você pega um filho e você instrui um filho, você sabe que ele não aprendeu, é ou não é verdade? Você sabe que ele ainda está no processo, mas você faz o quê? Você pune logo? Você exerce a autoridade de pai que você tem sobre a vida dele? Não, você deixa andar, você observa, você vê que curso as águas vão tomar. Paulo está dizendo, olha, eu já fiz tudo isso, mas quando eu for ter convosco dessa vez, finalzinho do versículo, ele vai dizer, versículo 2, ele diz, dessa vez eu não pouparei vocês. Eu vou ter que resolver. Eu vou ter que usar. Se esse tipo de pensamento continuar, eu vou ter que usar da minha autoridade pastoral, de pai. Na primeira carta, ele fala, para muitos eu posso não ser pai, mas nessa igreja aqui, eu sou o pai de vocês, eu gerei vocês. Vocês têm muitos professores, mas vocês têm poucos pais, então se preparem, porque o papai Paulo está chegando. O pastor Paulo com amor, que pensou, que deu todo o espaço, que instruiu, que ensinou pela palavra, mas agora se for necessário eu vou precisar agir com autoridade. Por que Paulo está dizendo isso? Versículo 3, posto que buscai prova de que em mim Cristo fala. Aqui está o resumo de 2 Coríntios. Aqui está o resumo, o maior problema que objetivou essa carta. As pessoas buscavam prova que Cristo falava que Cristo falava através de Paulo. Em outras palavras, que Paulo realmente era chamado. Que Paulo tinha autoridade de Jesus para fazer o que ele fazia. Vamos lá, Paulo tinha autoridade de Jesus para fazer o que ele fazia? Cristo falava através de Paulo. Paulo era um vaso ungido, escolhido. Foi dito antes, olha, para muitos, tu és vaso de vergonha. Outros olhavam para Paulo e falaram, cara, mas esse aqui é aquele que perseguia. Esse aqui é aquele que aprisiona. E Deus falava, fica tranquilo, deixa eu cuidar, tratar desse moço, porque
para mim, esse aqui é um vaso escolhido, é um vaso de honra. Esse é o Paulo. As pessoas questionavam se Cristo falava ou não através de Paulo. Eu não tenho muito tempo, mas eu na última aula ministrei, depois dei uma olhadinha, Atos capítulo 13, Atos capítulo 14, Atos capítulo 16, os atos poderosos que Deus havia ministrado através da vida de Paulo. Não foi muito antes não, ou seja, no início da igreja, como Deus usou o apóstolo Paulo. Chegou ao ponto de Paulo operar tantos sinais de um homem perseguir, atrapalhar Paulo, e Paulo fala assim, ó, tu vai ficar cego para que o evangelho seja provado através da minha vida. Ele ordenou que um homem ficasse cego. Ele poderia fazer isso em Corinto, se ele quisesse? Talvez ele poderia. Mas o intento de Paulo, note, o coração do pastor, de paciência, de apacentar, de ensinar, porque, sabe, a gente olha textos como esse, e a gente diz assim, Senhor, é verdade, faz chover fogo do céu, é verdade, age com chicote santo, né? Vai lá, bate, resolve a questão, e a gente se esquece que em muitos caminhos da vida, nós somos a igreja de Corinto. A gente esquece que o tempo todo, Deus ele tem que agir de graça, de misericórdia, de amor. Escute, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se você está aqui hoje, levantando a sua mão, glorificando a Deus, sentindo a presença dEle, tente ser e seja o melhor crente que você puder, mas em última instância, é graça, é favor imerecido, é misericórdia da parte de Deus. Que bom que nós temos um Deus como esse, louvado seja o nome do Senhor. Deus clemente, Deus longânimo, Deus que não se ira rápido, mas Deus que estende a sua graça e a sua misericórdia de geração em geração. É para você, para os seus filhos, é para todas as suas gerações. Por fim, eu fecho com isso. Se até Paulo teve o seu chamado questionado, quem somos nós para achar que o nosso chamado não vai ser questionado? Pastor, é tão difícil às vezes, as pessoas não creem, eu sei como é que é. As pessoas não dão crédito, eu sei como é que você se sente. Eu sei, pastor, eu estou aqui trabalhando e parece que não mobiliza, parece que meu trabalho não traciona, parece que as pessoas olham e não acreditam naquilo que eu falo. Se até Paulo, até o apóstolo Paulo teve isso, quem somos nós para achar? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Persevere até o final. Há uma revelação, nós lemos nos capítulos anteriores, Deus se revela a estes, Deus fala a estes, Deus cuida destes, e Deus cumpre o seu propósito através deles. Versículo 3 ele diz, o problema é que estão dizendo que vocês procuram provas se Cristo fala ou não em mim. Versículo 4, porque de fato, fui crucificado em fraqueza, falando de Cristo, porque de fato, Cristo foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós outros pelo poder de Deus. O que Paulo está dizendo? Quando Jesus veio ao mundo, ele foi crucificado, correto? E a palavra que ele usa é crucificado em fraqueza. Escute isso. Para nós hoje, ou seja, nós temos a palavra, nós temos a revelação, nós temos o entendimento do final da história. É muito difícil a gente acreditar numa história quando a gente não conhece o final dela. Por quê? Porque isso exige fé, confiança. Quando a gente fala de Jesus, a gente olha para esses textos e olha para a igreja de Corinto, a gente tem que dar um crédito também para eles. Por quê? Porque eles estavam naquele processo de entender toda essa mensagem. Para a gente, é claro, é cristalino, é certo. Nós entendemos o que aconteceu. Então, para a gente, quando a gente fala de crucificação, quando a gente fala de morte, quando a gente fala do preço que Jesus pagou, a gente não nem pensa na cruz. A gente pensa logo o quê? Na ressurreição. A gente nem pensa muito na morte, a gente pensa na vida. Porque tragada foi a morte pela vitória. Onde é que está a morte, o teu agrado? É por isso que quando a gente usa, não é tão comum, mas não é errado a gente usar o símbolo da cruz na igreja evangélica, na igreja reformada. Acontece aqui e ali, mas quando a gente usa, a cruz está vazia. Por quê? Porque esse sinal não é de morte, mas é de vida, porque Jesus ressuscitou. Agora, isso colocado, ser crucificado numa cruz,
era o sinal de maior vergonha daquela época. Era um sinal de fraqueza, era um sinal de desprezo. Como é que pode o Rei dos Reis, o Criador, ser crucificado numa cruz? Como é que pode um homem que alega ter anjos, ter criado o mundo e ser deixado, ser tomado por homens, arrastado por homens, crucificado por homens, uma coroa de espinhos na sua cabeça? E aí a gente entende o porquê. Porque 1000 anos antes já estava dito que isso ia acontecer. Como ovelha levada ao matador, ele foi e ele não abriu a boca e morreu morte. Gente, já estava tudo escrito, tinha que ser desse jeito. Por quê? Porque na primeira vinda de Jesus, atenção, na primeira vinda de Jesus, ele viria como cordeiro. Na primeira vinda de Jesus, ele viria com paciência, com longanimidade. Ele viria abrindo, estendendo a destra de comunhão, de graça e de misericórdia. Só que isso foi na primeira vinda. Ele já veio, ele morreu, ele não ficou morto, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus. E vai haver uma segunda vinda e pode acontecer hoje. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E quando essa segunda vinda acontecer, meus irmãos, não vai ser mais como o cordeiro, não vai ser mais aquele Jesus bonzinho. Jesus sempre será bom, mas não vai ser o Jesus que levou de um lado, levou de outro, que foi arrastado, o Jesus que foi preso na cruz. Quando ele rasgar os céus, o leão da tribo de Judá vai se apresentar, e dessa vez vai ser para julgar as nações com justiça. Paulo está dizendo, a exemplo de Jesus, a primeira vez eu vim mansinho, Paulinho, paz e amor. Eu vim esperando que o coração de vocês caísse em si. Eu vim ministrando, deixando o Espírito Santo completar a sua obra, fazer a obra. Posso dizer algo para você? O Espírito Santo é poderoso demais para fazer a sua obra. Nós não sabemos se essa terceira viagem se cumpriu ou não. A gente não sabe. Nós não sabemos se isso aconteceu. Eu tenho para mim que essa terceira viagem talvez nem tenha acontecido. Sabe por quê? Porque tem coisas que nós não podemos fazer, mas o nosso Deus, Ele pode. Tem coisas que você não pode resolver, mas o Espírito Santo que habita em você e habita nessa outra pessoa e quer tocar o coração dela é capaz de fazer. Paulo está dizendo, quando eu vim aqui fundar a igreja, quando eu vim resolver a segunda vez, eu vim como Jesus. Eu vim crucificado dele, eu vim na humildade dele. Só que tem um detalhe, hein? Assim como ele vai voltar em glória, se preparem, porque se eu tiver que vir novamente, eu vou vir como leão. Eu vou vir para resolver. Aqui está o equilíbrio de você, né? É aquela velha história com criança. É o morde e o assopra. É o equilíbrio, ele está dizendo. Eu sei, estou dando espaço. Essa é a minha oração, é a minha súplica. Mas se eu tiver que vir e tiver que agir de maneira um pouco mais incisiva, farei isso. Versículo 5, então ele diz, olha, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Ele disse isso em 1 Coríntios, na hora da ceia, lembra? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que Paulo está pedindo aqui? Parem, escutem, eu falei, agora olhem para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e reconheçam, versículo 6, se vocês estão ou não reprovados. Versículo 7, nós estamos orando, olha só, para que vocês não façam mal algum, para que vocês não prossigam em nenhum sentimento no coração de vocês, nada disso. O que Paulo está, na verdade, aqui expressando, e nós não temos tempo, se resume no versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Então, quando a gente fala isso, não é só das palavras que eu falei, não. É de todos os 13 capítulos que nós estudamos aqui nos últimos meses. A expectativa de Paulo é essa. Escute, o coração de Paulo não é um coração ferido, rançoso, um coração de quem quer chegar, botar para quebrar, dizer quem manda, né? É o coração do líder e não do chefe. É o coração do pastor e não do aproveitador. É o coração de quem ama. E chegou a um ponto que isso ficou tão latente para Paulo, nós estudamos nos 2 últimos capítulos. Sabe quando alguém quer ter problema com você e procura problema onde não existe? Já estava assim com alguns irmãos. Por exemplo, perguntaram, por que Paulo falou que ia vir e não veio? Ou seja, ele marcou uma data para ir e ele achou melhor não ir.
Por que ele não foi? Ele explica na carta. Gente, se eu fosse ter ido com vocês naquele momento, vocês não iam gostar da visita. Eu ia chegar com correção. Então, mais uma vez, eu deixei a corda andar. Eu dei corda. Eu deixei ir para ver se vocês caíam em si. Aí chega ao ponto, aonde Paulo é criticado, nós lemos aqui no capítulo 11 e 12, 10, 11 e 12, por não receber sustento pastoral da igreja em Corinto. Que tal, né? Vamos lá. Se recebe sustento, é criticado. Agora, se não recebe sustento, é criticado do mesmo jeito? Pera lá. Não é que Paulo não precisasse. Ele recebia o sustento de outras igrejas. E isso era suficiente para ele. Tanto que nessa carta, ele levanta uma oferta, mas não para o seu próprio sustento. Ele levanta uma oferta para a igreja mãe em Jerusalém. Uma fome muito grande, uma perseguição muito grande. Ele diria, olha, eu não... Mas as pessoas questionavam até isso. Não, Paulo não tem elo com a gente. Paulo não tem responsabilidade, tanto que ele não recebe. Então, vejam que estão procurando chifre em cabeça de cavalo, problema onde não existe, pena em casca de ovo, para poder incriminar o apóstolo Paulo. E Paulo está dizendo, olha, se isso continuar, eu vou aí ter com vocês, e dessa vez eu vou ter que resolver. Mas no versículo 10, olha o que Paulo diz, e eu concluo com isso. Nós lemos, portanto, eu escrevo essas coisas. O que é isso? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e agora o 13. Eu vos escrevo essas coisas estando ausente. Por quê? Porque quando eu for ter com vocês, a carta vai chegar primeiro. Quando eu chegar para estar com vocês, eu não venho usar rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, porque o Senhor me conferiu autoridade. Eu tenho autoridade de corrigir, e se eu precisar, eu quero usar a minha autoridade e o meu rigor para edificar e não para destruir. Você pode dar um brado de glória a Deus por isso? Escute, isso aqui é uma lição para a gente. Isso aqui é uma lição para a gente. Paulo está sendo... Uma coisa é a gente ser denegrido por algo que a gente não tem penhor de vida dedicado ali. Mas nos capítulos anteriores, Paulo mostra as suas credenciais, o sofrimento que ele teve que abrir mão, naufrágios, torturas, 4 vezes, 39, 40 chibatadas menos uma, as doenças, picada de cobra, de ficar um dia à deriva no mar, de ser rejeitado pelos cristãos e também pelos judeus, de ter que sair corrido de algumas cidades. Depois de tudo isso, você passar por um ato de ingratidão desse, e o coração de Paulo é um coração tão pastoral, um coração tão livre, um coração tão despojado, sem espaço para essas coisas, que ele continua dizendo aqui no versículo 11, e é um versículo conhecidíssimo, e eu fecho com isso: quanto ao mais, irmãos, a Deus. Eu amo para mim isso aqui é perfeito, porque mesmo tendo diferença com aquelas pessoas, Paulo os chama de quê? De irmãos. Mesmo não torcendo pelo mesmo time, você é meu irmão. Mesmo você tendo dificuldades e problemas comigo, você é meu irmão. Mesmo que hajam alguns problemas, há um vínculo maior que nos une, há um Pai que nos alcançou, e isso é o mais importante. O caminho está aberto, nós somos irmãos. Paulo está dizendo, mantenhamos a unidade, a coesão do corpo de Cristo, mantenhamos a concordância do corpo de Cristo. Salmo 133, a Bíblia diz, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor derrama a sua bênção e vida para todo sempre. Sabe o que mais corrói esse conteúdo de bênção do Senhor? É quando essa união é quebrada. Paulo está dizendo, eu tenho que corrigir, mas sabe, quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivam em paz. E olha o que ele diz, e o Deus da paz e do amor estará convosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos saúdam. O que é essa saudação aqui? É a nossa paz do Senhor. Dê uma paz do Senhor para quem está pertinho de você. Diga a paz do Senhor, né? Naquela época era um beijo, né? Graças a Deus que não é mais, também não é proibido. Mas em muitos lugares do Oriente Médio ainda é o ósculo santo. Eles dão um beijo de cada lado. Por razões sanitárias, pandemia, cultura, a gente não faz isso. Francamente, eu fico com a paz do Senhor. Melhor, não é melhor, né? Antigamente, quando a gente servia a ceia, muito antigamente, tinha um cálice que era coletivo. Quantos pegaram essa época, né?
Tem gente assim que está se escondendo. Acontecia, mudou, melhorou, né? Então ele está dizendo, olha, ele está dizendo, não só tenham a comunhão, mas manifestem a comunhão. Pai do Senhor, gente, isso é cura, sabe? Até quando alguém, escute, posso dizer algo para você? Quando você sente que há um óbice entre você e uma outra pessoa, não demore não, corra, porque às vezes se demorar muito, se torna irremediável. Vá lá com essa pessoa, diga, meu irmão, a paz do Senhor, isso é remédio. E ele continua e ele termina dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Eu poderia, meu tempo já encerrou, cada frase dessa é uma pregação. A graça, se você está aqui, é pela graça, não é mérito seu. O amor de Deus, fruto do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a comunhão do Espírito Santo, sabe por quê? Porque Jesus foi, mas no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu e ele habita dentro de você. Ou seja, a comunhão com Deus, por quê? É o que ele ministra. Amor de Deus, graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Pai, essa é a oração que nós fazemos. Nós fechamos essa carta tão poderosa. Nós fechamos e concluímos esse momento tão lindo aqui nesse lugar, Pai. Que cada uma dessas 13 lições, que cada um desses 13 capítulos seja colocado em prática no nosso coração. Isso aqui é a vida cotidiana. Nós vamos sair daqui hoje. Isso aqui não vai valer de nada se hoje ainda nós não colocarmos em prática. Nos ensina, nos dá esse coração do apóstolo Paulo, mesmo sendo questionado, mesmo sendo duvidado, de alguma maneira ele mantém, Senhor, seu coração limpo, seu coração puro, sabendo que ele precisa corrigir, mas dando todo o tempo, Senhor, dando todo o espaço para que o Espírito Santo faça a obra. Nós te louvamos. Dê a nós, como pais, como esposos, esposas, como líderes, pastores, Pai, esse mesmo comportamento e visão. É a oração que nós fazemos e te pedimos nessa manhã, no nome forte de Jesus. Amém, amém. Dê um forte brado de glória a Deus, de alegria por essa mensagem.